Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Como sabemos, o Glorioso venceu Volta Redonda por 3-0 ontem à noite e ocupa agora a terceira posição no Campeonato Carioca. O Vasco da Gama foi ultrapassado pelo Glorioso, pois empatou em jogo polêmico 0-0 no Maracanã com o Fluminense. Quem pode ocupar a terceira posição hoje, colocando o Botafogo no quarto lugar, é o Nova Iguaçu, que joga mais tarde. Falo de forma mais abrangente sobre a partida de ontem, trazendo algumas observações táticas. Ontem fiz um vídeo mais superficial logo após o jogo, aquela análise inicial. Agora falo um pouco mais sobre o nosso time, falo também sobre Luiz Henrique e, claro, Libertadores. O Botafogo vai enfrentar o Aurora na quarta-feira que vem, às 21h30, na altitude de Cochabamba, lá na Bolívia. É conteúdo robusto, se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente, traga novos inscritos. Galera, vamos passar logo dos 48 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante, então pode falar que aqui tem análise tática, muita informação, opinião e mais. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo entrou com aquela formatação do 4-3-3, já falei sobre a escalação ontem, mas vou repetir para entendermos alguns movimentos da nossa equipe. Gatito Fernandes no gol, linha de 4 defensores com Matheus Ponte na lateral direita, Bastos e Barbosa na zaga, no caso o Alexander Barbosa, e na lateral esquerda o Hugo, no meio-campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, na ponta direita, Savarino, centroavante, Kim Soares, e na ponta esquerda, o Vitor Sal. Botafogo tentando marcar em cima, pressionando Volta Redonda, utilizando muito bem a bola parada, fez 1-0 logo aos 8 minutos da primeira etapa, um escanteio muito bem cobrado pelo Savarino e o gol do Bastos de cabeça. Mas sem a bola, como o Botafogo se comportou em alguns momentos, principalmente no início do jogo e em parte do segundo tempo, o Botafogo marcou alto, como eu disse, tentou pressionar o Volta Redonda, não deixando o time treinado pelo Felipe sair jogando. Em outros momentos, o Botafogo entendeu que deveria fazer bloco médio ou até mesmo linha baixa. Geralmente, bloco médio. E como era feito esse bloco médio? Num 4-5-1. Quem estava atento aos gritos de Thiago Nunes, à beira do campo, percebia que ele queria só o Tiquinho fazendo aquele para-brisa, não pressionando tanto o portador da bola, mais adiantado. O Botafogo recuava as linhas e tinha o Gatito no gol num primeiro momento, o Matheus Ponte com os dois zagueiros e o Hugo. E uma linha no meio-campo, o Eduardo não fazia aquele 4-4-2 que o Botafogo costumava fazer em outros momentos. Ele entrava numa linha do meio. Então o Botafogo tinha Savarino, Tietê, Eduardo, Marlon Freitas e Hugo, mais à frente o Tiquinho Soares. Tínhamos um 4-5-1 para que pudéssemos tentar bloquear as ações do Volta Redonda. Mesmo assim, o time treinado por Felipe conseguiu uma escapada pouco depois do gol do Botafogo, um passe belíssimo pelo lado esquerdo, encontrando o atacante na área. O Gatito Fernandes fez boa defesa, a gente não pode falhar dessa forma. Em alguns momentos, quando o Volta Redonda entrava no nosso campo, faltava pressão ao portador da bola. Mas são ajustes que podem ser feitos em treinamento também agora e na partida contra o Vasco, para que não possamos sofrer gols lá na Bolívia. É importante trazer um resultado bom lá da altitude, porque o Botafogo vai decidir no dia 28 em casa contra o Aurora. Então esses ajustes precisam ser feitos logo. Quem não jogou tem que observar e quem jogou tem que entender, ver o jogo novamente para percebermos onde o Botafogo deu brechas. Foram pouquíssimas ontem. Essa é a grande realidade. Podemos observar o jogo também sob duas óticas. A primeira, o Felipe, que é um treinador que tem ideias interessantes, espero que ele consiga evoluir na carreira,
fez trabalhos no Bangu e agora está no Volta Redonda. Ele se notabiliza por tentar fazer o time dele sair jogando, mantendo posse de bola, tanto que Volta Redonda teve mais posse de bola que o Botafogo ontem, mas ainda tem algumas características que precisam ser melhoradas dentro do trabalho do Felipe. Ele deixa as equipes dele expostas em muitos momentos. E o Botafogo aproveitou isso ontem para construir com bolas longas, para construir com tabelas curtas por dentro, principalmente no segundo tempo, mas não fez muitos dos gols que poderia ter feito. A primeira ótica, o Felipe é um treinador com ideias boas, que pode vir a crescer na carreira, e eu torço por isso, mas deixa os times dele expostos. O Botafogo também se aproveitou disso. Mas, no último fim de semana, o Volta Redonda jogou contra o Flamengo. E o rubro-negro, por mais que tenha feito mesmo o placar do Glorioso, teve mais dificuldades que a gente jogando no Maracanã, naquele gramado tenebroso. Mas o Volta Redonda conseguiu se segurar melhor contra o Flamengo. Tomou 1-0 no segundo tempo. Baixou as linhas em alguns momentos e tentava sair rápido. Em outros momentos, Volta Redonda conseguia marcar um pouco mais alto. O Flamengo botou a Arrascaeta, botou o Bruno Henrique. Então, com um pênalti muito mal marcado, já depois dos 30 e tantos minutos, o Pedro fez 2-0 e aí conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse mais tranquilidade no jogo. Mas o Volta Redonda do Felipe deu mais trabalho ao Flamengo que ao Botafogo. É claro que isso ainda não pode ser o parâmetro para o Glorioso, que tem logo um jogo importantíssimo de Libertadores daqui a menos de uma semana, mas é só para não pensarmos que o time é exposto só contra o Botafogo. Não, contra outro grande rival do Glorioso, o Volta Redonda fez uma partida até mais competitiva, então méritos também para o nosso Fogão. Marcando em 4-5-1, variando um pouquinho e subindo as linhas em determinados momentos, o Botafogo conseguiu ir bem na primeira etapa, fez 1-0 com o gol do Bastos de cabeça, fez 2-0 com a inversão do Hugo para o Savarino, que chutou a bola, desviou e entrou. E aqui um detalhe, o Hugo é o jogador da Série A com mais assistências em 2024 no futebol brasileiro. Já são 4 assistências do lateral esquerdo do Glorioso. Depois posso até fazer um conteúdo trazendo alguns números interessantíssimos do Hugo neste início de temporada. A galera tá se destacando, o lateral esquerdo do Fogão. Segundo tempo, Botafogo recuou um pouquinho mais, Volta Redonda ficou mais com a bola, não conseguia produzir tanto. O Gatito fez uma defesaça num chute da entrada da área e o Botafogo tem que povoar melhor por ali, mas o Glorioso também tentava escapar muitas vezes pelo lado esquerdo, com o Savarino, com o Hugo, algumas vezes por dentro, o Eduardo conectando com o Tiquinho, depois conectando com o Júnior Santos, tanto que saiu o gol do Fogão. 3-0 pro Botafogo. Beleza, polêmica da noite. Luiz Henrique deveria ou não deveria ter jogado? Pessoal, Luiz Henrique joga muita bola, a maior contratação do futebol brasileiro em todos os tempos. E tem que ser muito bem tratado no Glorioso. Mas, pasmem, ele não é o Garrincha. O Luiz Henrique precisa se entrosar com os companheiros às portas de uma Libertadores. Ele precisa entender os mecanismos. Por que eu estou falando que ele não é o Garrincha? Porque o Garrincha, um dos maiores, se não o maior jogador da história do futebol, era tão acima dos outros, e seria hoje também tão acima dos outros, que tinha treinador, e isso não é folclore, isso é real, que não passava instrução tática para o Garrincha. Passava as instruções para o time e quando o Garrincha ia para a reunião ou queria ouvir, o treinador falava, não, você vai receber a bola, vai driblar assim, assim e vai passar para o fulano e aí é jogar, desenvolver. Então o Garrincha talvez tenha sido o único jogador da história do futebol mundial que não precisava ouvir as orientações táticas. O Luiz Henrique ele precisa estar dentro de um contexto, ele precisa entender o cenário. Gente, contra o Flamengo, nosso lado direito era Lucas Alter na zaga, Matheus Ponte na lateral e Luiz Henrique na ponta. Contra o Volta Redonda, o nosso lado direito era Bastos, porque o Alter estava suspenso, Matheus Ponte na lateral e Savarino na ponta. E como entrosar? Então, era importante a entrada do Luiz Henrique. O Botafogo contratou o jogador dentro de um contexto surreal, pagando muito para que ele estivesse aqui, com o John Textor negociando lá na casa do Luiz Henrique, na Espanha.
E o jogador deixou algumas situações a serem acertadas na semana seguinte à apresentação dele, então teve que viajar, voltar, treinamento em cima da hora. Isso aconteceu, mas se ele não jogasse, ele teria que treinar forte. Por quê? Em breve Libertadores. E num treino forte, ele poderia sentir. Espero que não tenha sentido tanto, que seja algo mais leve, mas sendo lesão ou desconforto muscular, como sentiu o Pablo treinando, o Luiz Henrique teria que jogar, gente. Poderia ter sentido treinando. Ele tinha que ter minutos com o Botafogo para estar dentro de um contexto orientado pelo treinador Thiago Nunes e também entrosado com os companheiros. O Savarino trabalhou pelo lado direito, bem, começou a se entender com o Matheus Ponte. No segundo tempo foi para o lado esquerdo e já tinha jogado no segundo tempo contra o Flamengo no lado esquerdo com o Hugo. Começou a se entender com o Hugo na zona ofensiva. Na hora da recomposição também o Savarino se entendeu com o lateral esquerdo do Botafogo, como já vinha se entendendo dentro da partida com o Matheus Ponte no primeiro tempo. Depois o Emerson Urso até entrou e recompôs, mas os movimentos não estavam coordenados. Por quê? Pela primeira vez jogou uma partida oficial ao lado do Hugo. Então o Botafogo até teve um probleminha ali na reta final, em um ou dois lances, pelo lado do Emerson Urso com o Hugo, porque eles tinham que se entender na movimentação na hora de marcar. Isso não é simples, não adianta. Vai fazer no treinamento, legal, vai dar certo. Tem que fazer no jogo. Então quem está no elenco precisa entender os mecanismos. O Vitor Sá, que jogou no primeiro tempo na ponta esquerda, já conhece o Hugo, já joga com ele há mais tempo. Já estão mais entrosados. Um tempo, o Luiz Henrique deveria ter jogado, não vejo problemas, a não ser que ele tivesse feito algum exame ou tivesse passado por algum procedimento que tivesse indicado que ele teria uma possibilidade de lesão. Aí é outra história. Nada apontou, jogo. Ele é jogador de futebol. O campeonato que é uma porcaria, com todo respeito. A arbitragem ruim, gramados péssimos, inclusive do Maracanã, que é um grande palco, não tem muito o que fazer. Quarta-feira tem Libertadores. Agora vamos esperar para que ele se recupere. Não sei, sinceramente, se recupera para a Libertadores, mas o Botafogo tem Savarino, Vitor Sá, Júnior Santos. E na Libertadores, galera, o Melgar do Peru era o favorito contra o Aurora. Então estejamos atentos. O Aurora venceu na Bolívia por 1-0. Chegou ontem no Peru, fez 1-0 logo no início do jogo. Um pouco depois o Melgar empatou 1-1. Mas a equipe peruana teria que virar o jogo para ir para os pênaltis ou fazer até mais gols para decidir logo no tempo normal. No segundo tempo, 2 jogadores expulsos do Aurora. Aos 23 minutos e aos 37, o Melgar empatando tinha a possibilidade de pressionar a equipe boliviana com 11 contra 9. Faltou inventividade, faltou criatividade para a equipe peruana, que cruzou muitas bolas, que estou de fora. O goleiro ganês da equipe da Bolívia fez grandes defesas. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo, até aí tudo bem. E aos 50, gol do Melgar. A partida iria para os pênaltis. Mas o VAR apareceu de forma justa, anulou por impedimento. O árbitro deu mais tempo de acréscimo. Falta na entrada da área para o Melgar, bem batida, o goleiro fez uma belíssima defesa, só que no rebote houve o cruzamento, aí o goleiro falhou. Gol do Melgar, aos 57 do segundo tempo. Todo mundo comemorando aquela festa, e então o VAR apareceu novamente e de maneira justa anulou também por impedimento. Fim de jogo, a Aurora com 2 a menos, com o Melgar tendo 2 gols anulados nos acréscimos, passou para a próxima fase para enfrentar o Botafogo. Tecnicamente um jogo muito fraco, o Melgar tecnicamente muito mal, o Aurora tecnicamente muito mal. Em alguns momentos da partida as 2 equipes muito expostas, muito abertas, mas o Botafogo precisa estar preparado porque vai enfrentar uma equipe que brigou até o último segundo. Desde o primeiro segundo, porque fez 1-0 com 1 minuto de jogo, até o último, porque se segurou e com 2 a menos buscou a classificação. Uma equipe guerreira. O Botafogo não pode entrar fraco nas divididas, tem que estar ligado, sem menosprezo, sem subestimar o adversário, muito pelo contrário, tem que entrar firme para vencer
e buscar a classificação para a fase seguinte. Beleza, galera? Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!